vitória importante, né, Geninho? Mais uma vitória, onde o Avaí vai ficar mais uma rodada no G4, isso é muito importante nessa reta final de campeonato. Que avaliação você consegue fazer do desempenho do time hoje nessa vitória importante diante do Boa Esporte? Eu acho que o time jogou pelo resultado, não jogou para dar show, não jogou para fazer um jogo vistoso, jogou pelo resultado. Enfrentou um adversário que tinha pouco a perder, então jogava aberto, jogava para cima. Eu já falava isso, acho que na última entrevista minha, que eu esperava que o Boa viesse para cima, ele não vinha jogar atrás. Um time muito rápido, que tem alguns jogadores de muita qualidade na frente. Eu acho que o Bajo, acho que o Bárbio, o próprio Alisson, são jogadores de muita velocidade, com uma movimentação muito grande. E um time que joga forte, que divide forte, que procura o jogo, joga um jogo típico de segunda divisão, de Série B. E o Avaí entrou no clima. E tem que ser assim, vai ter que ser assim até o final. A partir de agora não é só a técnica que vai vencer. A técnica pode fazer a diferença no jogo. Mas você tem que aliar a técnica, às vezes, um jogo um pouco mais truncado, um jogo mais feio, um jogo mais de choque. Eu acho que o time fez bem isso. Nós conversamos durante a semana sobre isso, conversávamos na palestra, no pré-jogo, e o time assimilou bem, fez, eu acho que um resultado importantíssimo. Era o tipo do jogo que você não poderia perder pontos, né? Chega de perder ponto para time menor, chega de tropeçar em pedra pequena. Agora nós estamos numa reta final, faltam poucas rodadas, então você tem que jogar para somar. E acho que o time fez bem isso, fez muito bem. Os números como mandante e visitante inverteram-se, né, Geninho? Do primeiro agora para o segundo turno. O fato de consolidar a boa campanha em casa nesse retorno, no momento mais decisivo da competição, chamando a torcida para o jogo, pode ser um fator preponderante nesse momento em que tudo se define na Série B? Ah, com certeza. Eu acho que se nós confirmarmos nosso resultado dentro de casa, eu acho que a torcida parece que entendeu o papel dela, né, o quanto ela é importante. Você vê que nós tivemos alguns momentos um pouco difíceis nesse jogo, onde as coisas não estavam bem, as coisas não estavam encaixadas, e a torcida veio junto. Você vê que nós não ouvimos o jogo inteiro. Claro que sempre tem um ou dois que está descontente, né? Mas se você for analisar a torcida em si, eu acho que a torcida jogou junto o tempo todo. Talvez no momento que a equipe estava balançando, o pessoal veio junto, o time se reergueu. E no final, alegria para todo mundo, né? Para o time e para a própria torcida. Eu acho que essa performance em casa foi muito boa. Agora, precisamos voltar a ter aquela performance fora, para termos mais chance na caminhada. Acho que o campeonato está muito estreito, muito apertado, muito perde e ganha. Então você não pode vacilar, vamos torcer para que agora a gente continue nessa performance que nós conseguimos aqui em casa e que vamos ver se a gente volta a ter aquele percentual de aproveitamento que nós tínhamos jogando fora, quando até poucas rodadas atrás nós éramos o time que mais colhia ponto na casa do adversário, né? Eu acho que se conseguirmos fazer isso vai ser muito importante. Geninho, boa noite. Tua opção pela saída do Rodrigão, pela saída do Getúlio ao invés do Rodrigão na sua substituição? Para dar ritmo para o Rodrigo. Eu acho que o Rodrigo ficou muito tempo parado. O jogo na mexida estava um jogo bem acomodado, um jogo tranquilo. Poderia ter saído até o próprio Renato na primeira mexida. Em vez de sair o Getúlio, podia ter saído o Renato. Eu ia mexer num dos lados, mas a ideia era deixar o Rodrigão, para o Rodrigão pegar mais rodagem, mais ritmo. Claro que ele ainda sentiu o jogo, teve algumas boas jogadas, de repente tentou decidir alguns lances sozinho. Mas esse é o Rodrigão, é aquele que briga o jogo inteiro. É um jogador que me ajuda muito na bola aérea. No caso, se eu tivesse que tirar o Rodrigão, eu não colocaria o Jones, eu colocaria o Daniel no lugar do Rodrigo, porque eu não podia perder a bola aérea defensiva, né? Nós estávamos bem na ofensiva hoje. A opção foi mais por dar rodada para o Rodrigo. Acho que o Rodrigo precisa para voltar ao ritmo normal dele. Geninho, a gente conversava lá depois do jogo contra o Curitiba
sobre aquela questão de arbitragem, né? Você falou, foi bem claro que chegou o momento que o Avaí também precisa falar mais, berrar mais sobre isso, porque o Avaí estava sendo muito bonzinho em cima disso. E a gente viu no primeiro tempo 2 pênaltis claríssimos. O primeiro, principalmente, aquele lance em cima do Renato, depois aquela mão do jogador do Boa Esporte, se fosse no vôlei até era uma condução. Depois a gente viu você conversando com o árbitro ali na saída no intervalo do jogo. Qual foi a tua conversa com o árbitro naquele momento e como é que foi a tua conversa com o grupo para não deixar aqueles 2 lances que foram muito próximos, 22 e 28, isso não mexesse com a estrutura do time, na parte emocional do time? Não, eu fui falar com o Marielso, com educação, eu me dou muito bem com ele, de que, na minha opinião, o pênalti tinha acontecido. Eu falei, não tinha porque o meu jogador caísse, ele já tinha tomado a frente. Se ele viesse do lado, atrás, tudo bem. Ele estava na frente, ele foi empurrado, nitidamente empurrado. E ele, na interpretação dele, ele disse que os dois estavam na disputa da bola e foi um choque normal. E falou que não viu a mão. Que ele realmente não viu a mão. Que ele, no lance, de onde ele estava, ele não viu a mão. Isso foi o que ele me explicou. Eu acho que teve um outro pênalti, talvez muito mais claro que todos, em cima do Jones, no final do jogo. A bola do Pedro Castro, quando o Pedro rolou para trás, o Jones vinha chapar, atropelaram o Jones, então poderia ter sido mais um pênalti. Acho que nós tivemos 4 pênaltis no jogo, apenas um foi marcado. Então, o que nos resta fui falar com ele de novo no final do jogo, né? Falei, ó, vi na televisão, eu acho que eu estava certo, você vai ver também, você vai ver. Que eu não vim aqui te cobrar, mas vim apenas falar o que eu tinha visto. Você tem que ir falando para que de repente você pegue um árbitro desse, e pode ser que ele apite mais alguma coisa aí na frente. Então também não adianta brigar diretamente com ele. A diretoria, o nosso presidente teve na CBF, levou algumas coisas em termos de alguns lances que o Avaí possa ter sido prejudicado, né? E acho que o que tinha que ser feito tem que ser feito. Não adianta você também querer agredir juiz, querer peitar juiz, porque aí fica muito ruim. Fica muito ruim, você pode de repente ser punido, um jogador tomar um cartão vermelho e trazer complicação para o próximo jogo. Mas você não pode ficar passivo, né? Se tem alguma coisa que você tem que falar. Geninho, voltando ao assunto Rodrigão, na saída de campo ele me pareceu estar incomodado, né? Não estava totalmente satisfeito, estava com a cara fechada por ali. Você chegou a conversar com ele agora depois do jogo, e se essa incomodação aparente do Rodrigão se deve ao pênalti desperdiçado, eu aproveito para te perguntar se na tua opinião ele foi displicente na cobrança. Não falei com o Rodrigo, eu falo com muito pouco jogador depois do jogo. Eu aprendi que você não deve falar muito logo em seguida ao jogo, porque você pega todo mundo com a emoção do jogo, né? Às vezes você elogia, o cara acha que você elogiou demais, você critica, acha que você criticou demais, então eu deixo passar e converso com ele depois no retorno. Todo mundo de cabeça mais fria, todo mundo já viu os lances na televisão, então de repente eu tive uma visão de um lance que eu possa cobrar o jogador e eu esteja errado, então eu prefiro primeiro deixar as coisas, acalmar, eu ver os lances, deixar com que o jogador veja para que depois a gente converse. O Rodrigão deve estar chateado porque não fez o gol, teve uma chance ótima de fazer. Porque eu posso dizer que ele bateu o pênalti diferente do que ele treina, né? Quem vê o Rodrigão treinar, e ele treina bastante, né? Ele não foi bater o pênalti porque ele achou que ia bater. Ele treina, ele é um daqueles que treina quase todo final do treino, o Rodrigão está batendo pênalti. E ele saiu da sua característica. Talvez se tivesse batido do jeito que treina, poderia ter feito o gol. Janinho, quase 6 mil pessoas aqui na ressacada hoje, a importância da atitude aí da direção em realizar promoções e o quanto isso aí pode pesar no resto do Avaí. Não, eu acho que a torcida aqui vai ser fundamental. Acho que nós jogarmos com um torcedor do nosso lado, teve 6, eu gostaria de ter 12. Gostaria de ter até o dobro, mas acho que já veio um bom número. Eu acho que a diretoria deve continuar com as promoções, porque todo mundo sabe que a vida no nosso país não está muito fácil, né? O dinheiro não está fácil para ninguém. Se você facilitar um pouco, muito provavelmente nós teremos público sempre um pouco maior. O time ajudando, vencendo, vai ajudar a que o torcedor venha também. O torcedor vem naquela esperança de ver o time ganhar. Então, acredito que até o final do campeonato nós vamos ter bem mais pessoas aqui dentro da ressacada. Eu acho que no próximo jogo, se nós trouxermos um bom resultado
de Campinas, gostaria de ver um número bem maior aí, talvez umas 8 mil, 10 mil pessoas aqui dentro. Geninho, eu queria que você falasse especificamente dos dois jogadores que a gente tem visto aí um crescimento, principalmente nos últimos jogos. Um deles, o Getúlio, que você já tinha nos falado numa outra oportunidade aqui, do crescimento dele nos treinamentos. Ele tem mostrado isso hoje, chutou na trave, fez gol, então esse crescimento do Getúlio. E também do próprio Ayrton, né, que a gente está vendo com atuando ao lado apenas do Betão, nesse sistema de 2 zagueiros, também fazendo boa apresentação. O Getúlio veio buscando o espaço dele. Ele quase sempre criava alguma situação de gol, mas sempre se precipitava. Então a gente conversava, um garoto, você tem que conversar muito com ele, para que ele tivesse mais tranquilidade na hora que a chance aparecesse. E ele vem procurando trabalhar, depois dos treinamentos, nos treinamentos que nós fazemos na parte técnica, ele vem procurando se aprimorar e vem fazendo gols, isso é muito bom. Ele melhorou a produção dele, né, o aproveitamento dele em relação às chances criadas e aos gols. E o Ayrton começou a jogar do jeito que eu gosto que o zagueiro joga. De tanto falar na cabeça do Ayrton, o Ayrton entendeu como é que tem que jogar o zagueiro. O zagueiro não precisa pentear a bola, o zagueiro não precisa dar caneta, o zagueiro não precisa driblar. O zagueiro tem que evitar que o centroavante chegue dentro da área dele, se possível. Evitar que o centroavante cria, ou o atacante, ponta, qualquer um, cria uma situação de gol. Se ele tiver que dar um chutão, que dê o chutão. Se tiver que chutar para a lateral para acabar com um lance e dar tempo de todo mundo se arrumar, tem que ser feito. E o Ayrton está entendendo isso. Entendendo isso, o futebol dele está crescendo. Ele está jogando mais simples, está jogando um futebol mais efetivo. Menos vistoso, mas mais efetivo. Bom para ele, bom para a equipe. Sobre o Getúlio, Geninho, na saída de campo eu perguntei para ele sobre a adaptação, a função de jogar na extrema, e ele disse que está se sentindo muito à vontade por ali, tanto é que hoje fez uma grande partida, mas também disse que está habituado, mas quando tiver uma chance de jogar de 9, ele quer jogar ali também. Com toda a tua experiência, tua bagagem, Geninho, você vê no futuro o Getúlio sendo um jogador realmente de ponta, jogando na extrema como ele fez hoje, ou de 9? Não, dentro do futebol que está se jogando hoje, não tem mais o ponta e não tem mais o 9. Talvez tenha até o 9, mas não tem mais o ponta. O 9 é aquele jogador grandão, estilo Rodrigão. O Rodrigão é mais 9-9. Um jogador mais pesado, um jogador mais forte, um jogador mais alto, que tromba com o zagueiro e que de repente serve como um jogador para fazer um pivô, segurar uma bola e tocar para outro. Não é o caso do Getúlio, que é franzino. Quem joga pelo lado tem total liberdade para ir lá para dentro. Eu não amarro ninguém no corredor. Eu dou liberdade até para os meus laterais entrarem na diagonal. Não entram porque não querem, mas tem liberdade para entrar. E os atacantes da frente, como eu deixo o Rodrigão cair pelos lados também. Eu não quero um jogador fixo que nem uma árvore. Fica mais fácil você marcar um jogador fixo, né? Então tem a hora de fazer o pivô, tem a hora de cair nas costas de um zagueiro para deixar com que, no caso, quem está jogando aberto entre para dentro. Ele saindo, ele vai abrir espaço. Então você pode ver que a maioria dos gols do Getúlio é quando ele está lá dentro. Então ele não está amarrado no lado. Ele está jogando. É claro que quem joga por ali tem uma função de, às vezes, em acompanhar um pouco o lateral, é uma função um pouco mais desgastante, mas ele faz bem, ele é um jogador leve, um jogador que tem um bom pulmão. Ele faz bem isso, está toda hora na frente. Agora o Jones parece que chegou também bem, é um jogador que vai ajudar muito também, faz o lado, mas vai lá para dentro. Então, é bom que você tenha as opções. Estou muito satisfeito com o Getúlio crescendo, o Getúlio fazendo gols, né? E ele vai ter liberdade, ele vai ter liberdade sempre de rodar, ele nunca vai ser fixo, ou na esquerda ou na direita. O próprio Renato, você vê que o Renato joga ali, mas o Renato está toda hora lá dentro, tem liberdade de entrar. Então, dentro do futebol moderno hoje, essa rotatividade é uma coisa muito natural. Tanto faz jogar com 9, jogar com 7, com 11, importante. Primeiro é jogar. E segundo, jogar bem, né? Jogar bem é aproveitar as chances, aproveitar as oportunidades. Tá aí o técnico Geninho finalizando a coletiva aqui na sala de imprensa da Ressacada.